sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Eu estou aqui pensando, será que 2017 não acabou ou 2018 começou em janeiro do ano passado? Vocês estão percebendo que as maldades dos últimos 12 meses estão ameaçando continuar esse ano? Ainda bem que é ano de eleição e a gente tem oportunidade de melhorar esse cenário. Enquanto o dia da desforra não chega, vamos ver o que os nossos convidados falaram sobre os principais assuntos que incomodaram os sergipanos. No plano nacional, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E em nosso estado, o atraso no pagamento dos salários e a educação em tempo integral. Fique com a gente, a luta continua, está no ar a TV Sintese. Reforma da Previdência. Será que a gente vai ter que morrer trabalhando? Bom, se depender dos caras lá de Brasília, eu acho que sim. Vamos ver o que os nossos convidados falaram a esse respeito. Como é que você está vendo essa luta? Ela está dando resultados? Essa é uma das lutas mais bonitas que os trabalhadores em educação têm enfrentado e têm tocado também. Nacionalmente, nós decidimos que esse ano seria um ano de muita luta em defesa da nossa Previdência, da nossa aposentadoria, e a gente sentia que esse projeto de reforma da Previdência era um projeto danoso, cheio de maldades, e que representa o fim da aposentadoria, ou seja, para nós, boa parte dos trabalhadores brasileiros não chegarão a se aposentar, ou seja, morrerão antes porque a proposta é muito ruim e ela significou, ao meu ver, uma unidade, trouxe a unidade que estava faltando para o movimento sindical no Brasil. Isso unificou a luta dos trabalhadores do campo, unificou a luta dos trabalhadores da cidade, porque é uma reforma que atinge a todos e a gente entende que é uma luta que está sendo muito produtiva. E com certeza nós teremos vitórias importantes em relação a ela. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente do Sintese, professor Roberto. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Parece que o que Jackson está querendo fazer é antecipar a maldosa reforma da Previdência do presidente Temer. É por aí? A gente avalia dessa forma, né? Os projetos de lei que o governador enviou para a Assembleia Legislativa têm elementos da reforma da Previdência que o Temer propôs ao Congresso Nacional e que ainda não foi votado, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos servidores terem que pagar a Previdência Complementar. Então, há, na verdade, uma política muito alinhada do governador Jackson Barreto à política do presidente Temer e que, para nós, é extremamente grave, porque são projetos que vão afetar o futuro do servidor de forma significativa. O que está posto nesses projetos, se eles, de fato, a Assembleia vier a aprovar, é extremamente grave e terá repercussão na vida dos servidores. Nós vamos bater um papo com o doutor Hildon Rodrigues, advogado do Sintese. Boa tarde, doutor Hildon. Boa tarde, tudo ótimo. Bom, estamos lhe convidando mais uma vez para tratar do assunto da Previdência. Tivemos algumas mudanças, mas estão longe de afastar aí o grande pacote de maldade que eles estão preparando para a gente. Quais foram essas mudanças? Bom, o governo do Michel Temer, o governo legítimo do Michel Temer, ele tende a mostrar ao trabalhador que a reforma previdenciária que está por vir, ou que ele quer que esteja por vir, tem uma forma de melhoria da aposentadoria desses trabalhadores. E aí, o relator dessa proposta, ele veio trazer algumas novidades, que essas novidades, segundo eles, é melhor para o trabalhador. Em que sentido? Ele diminui o tempo de aposentadoria que foi criado na primeira proposta pelo governo federal, ele atribui um tempo mínimo de aposentadoria de 25 anos. Então, todos os trabalhadores teriam que trabalhar 25 anos, seja lá da iniciativa privada ou iniciativa pública, certo? O servidor público ou da iniciativa privada, para se aposentar com 25 anos. Porém, o que é que ele diz agora? Bom,
Para o setor público, ele continua com os 25 anos. Até porque, para o governo federal, o governo legítimo do Michel Temer, quem está causando e quem causa o grande prejuízo para a Previdência do Brasil são os servidores públicos, em tese, em relação à aposentadoria, ao benefício da previdenciário, vinculado ao regime próprio de previdência. Já o regime privado de previdência, que é vinculado ao INSS, também, segundo o governo, é o grande causador de um déficit enorme na previdência. Porém, o que é que ele fez? Servidor público, você permanecerá com 25 anos de contribuição no mínimo para se aposentar. E para os trabalhadores da iniciativa privada, que é a grande maioria de trabalhadores, ele diminuiu de 25 e permaneceu aquilo que é hoje, o mínimo de 15 anos de contribuição. E a reforma trabalhista? Será que nós vamos perder todos os nossos direitos? Vejam o que pensam os nossos convidados. Então, como vocês podem ver, um de nossos convidados de hoje é o professor Dudu, presidente da CUT. Dudu, bem-vindo mais uma vez ao programa. Então, a nossa pauta de hoje eu quero começar com a seguinte pergunta. Como fica a organização dos trabalhadores após essa reforma trabalhista? Aí, primeiro dizer que o governo conseguiu aprovar o texto na comissão. Isso não quer dizer que esteja definitivamente aprovado. Vai para o plenário ainda para ser debatido e aprovado ou reprovado. Eu caracterizaria esse primeiro momento como batalha de pirro. Ganhou, mas não levou ainda. Tá, e por quê? Como é que foi? Passou, teve alguma... Me parece que teve uma articulação aí para ele conseguir aprovar isso. O regimento permite que os membros da comissão sejam substituídos. Então, o presidente Temer, ele colocou na comissão pessoas que tinham afinidade com o projeto golpista. Então, passou. É bem diferente de você colocar no plenário, com amplo debate. E como nós estamos às portas de uma eleição, eu quero ver qual é o senador que vai ter coragem de votar contra o povo. E o governo Jackson Barreto, hein? Está seguindo direitinho o pacote de maldades do governo Temer. Veja só o que ele quer fazer, a maneira como ele quer implantar as escolas de tempo integral. Leila, nós já passamos de 1 ano de programa e durante toda essa nossa experiência, a gente percebe que no Sintese é tudo discutido, é tudo amplamente debatido, nada é empurrado goela abaixo. Considerando isso, queria te convidar para assistir uma matéria agora que nós vamos veicular, que eu tenho certeza que no final você ainda vai ter muita coisa para discutir. Vamos assistir? Na quarta-feira passada, dia 18 de outubro, aconteceu mais uma ação de resistência contra a implantação do ensino médio em tempo integral. O protesto dessa vez foi no Colégio Estadual Cleonice da Fonseca, em Boquim. Não integral! Não integral! Não integral! Não integral! A comunidade desconheceu o projeto, a comunidade não participou na construção do projeto, não houve planejamento para a comunidade escolar, não houve planejamento para o aluno não foi ouvido, não foi escutado, né? E não houve planejamento para os profissionais que ali ministram suas aulas, que ali trabalham e se empenham. O nosso colégio ele é referência a nível estadual. Nós conseguimos uma aprovação em alto índice nos vestibulares anualmente, conseguimos elevar esse nível e o governo do estado, através de formas planejadas, né, impondo de forma vertical um projeto, tenta desestruturar a nossa comunidade, tenta desestruturar a nossa educação. Bom, tá aí, acabamos de assistir. No Sintese tudo se discute, tudo se debate. Por outro lado, o governo querendo empurrar o ensino médio de tempo integral de qualquer jeito. A gente vê que os estudantes estão lutando, os professores estão resistindo. É esse o reflexo nas demais escolas que estão tentando implantar o ensino médio? Muitas escolas estão exatamente tendo essa conduta, né, de estar na resistência, por compreender o quão danoso é a implementação de uma política sem se discutir com a comunidade que vai ser atingida. Não falando especificamente dos professores, mas principalmente dos estudantes que serão atingidos com essa proposta. Pois é, o ano está acabando, mas a luta continua.
Principalmente para aqueles colégios que estão lutando contra a escola integral da maneira com que o governo vem tentando implantar em Sergipe. Na contramão da história, onde a democracia é a palavra de ordem, o governo tenta implantar esse modelo de educação integral sem dialogar com a sociedade. E quando isso acontece, sabe o que a sociedade faz? Protesta. Como fizeram os alunos do Colégio Felisbelo Freire, em Itaporanga. Os alunos desse colégio utilizaram greve para protestar. Roda a matéria. O processo que a SED implantou aqui foi muito rápido. Ele chegou com a informação de que a escola seria centro integral, já dizendo que 2 dias depois deveria ser votado isso no Conselho. O Conselho estava desfalcado naquele momento. Os pares não tiveram condições de fazerem as suas plenárias, então os segmentos não se reuniram. Somente os professores, e mesmo assim uma pequena quantidade, que era quem estava na escola naquele dia. E aí houve então essa reunião do Conselho e foi aprovado, mas foi aprovado em cima desse desconhecimento geral. Nem as mães, nem os alunos que estavam presentes no Conselho naquele momento conheciam de fato os projetos e os decretos. Quando chegou então a informação, dentro do Estatuto do Conselho, nós temos um período de 8 dias para recorrer qualquer decisão que seja tomada. E esse prazo não foi respeitado. A diretora levou então, junto com o presidente do Conselho, para a secretaria e eles levaram à frente todo o procedimento. Então foi aí que os meninos começaram, junto com os professores, junto com alguns funcionários, a se mobilizar de fato. Fizemos algumas manifestações, conseguimos uma nova votação no Conselho, onde revogou essa primeira ata, diz que é contrário a essa implantação e até hoje a secretaria não deu nenhuma resposta e permanece implantando como se fosse um trator, né? Sem respeitar nenhum processo, nenhuma legalidade na escola. E você, hein, meu querido professor aposentado? Achou que ia curtir a aposentadoria depois de uma vida inteira de trabalho? Só não contava com os pacotes jacksonianos de maldade, atrasando o seu salário e complicando a sua vida. Veja só o que os nossos convidados têm a dizer sobre isso. É assim que o governo estadual vem tratando os professores aposentados, como se fossem dispensáveis, tratando-os literalmente como lixo. Logo, os professores que já sofreram tanto durante suas carreiras, trabalhando muito, ganhando pouco, e depois de anos de dedicação, tem que sofrer a humilhação ao ponto de se acorrentarem à casa do governador Jackson Barreto para chamar sua atenção. Tenha coragem! Venha conversar conosco e prometer e cumprir o que a lei exige! É o limite do descaso do governo Jackson Barreto. Não se justifica esse atraso, já que os recursos do Estado são suficientes para pagar o salário dos aposentados dentro do mês, como foi a decisão da Justiça. Foi a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, já que o governo deveria pagar o salário dentro do mês. É o limite. Os professores, na última plenária, deliberou, vamos para a porta do governador, vamos dizer a ele, pare de massacrar uma categoria que contribuiu para a formação do povo de Sergipe. Sai pra lá, fantasma de 2017. 2018 já chegou e vai ser melhor, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.